católicos no mundo inteiro, este tempo de preparação rumo à festiva e jubilosa celebração da Páscoa de Jesus, neste período se constitui como uma espécie de retiro espiritual prolongado para nós cristãos. Esta é uma imagem. Uma outra pode ser aquela que nos leva a compreender este tempo como um caminho a ser percorrido, uma estrada pela qual devemos seguir rumo a uma meta. E como em todo caminho empreendido, como em todo percurso, também neste estamos sujeitos ao cansaço, à fadiga, ao desânimo, à desconfiança de se nós vamos ou não chegar ao ponto desejado, e podemos ser inclusive acometidos pelo desejo de voltar. Obviamente isso pode acontecer com quem se dispôs ao menos iniciar o caminho. Realidade bem diferente é de quem sequer deu o primeiro passo. E não nos iludamos e nem tentemos iludir a ninguém. Todos nós estamos sujeitos a permanecer estagnados na mesmice da nossa vida espiritual também. Todos estamos sujeitos a de repente não usufruirmos deste progresso do caminho espiritual a que somos constantemente chamados. O bom de tudo isso é sabermos que nas coisas de Deus há sempre uma possibilidade de recomeçarmos ou de começarmos a qualquer momento ou a qualquer ponto em que nós nos encontremos ao longo da nossa vida. Nunca é tarde para empreendermos um caminho que possa nos conduzir a uma maior comunhão com Deus. Não tenhamos medo, portanto, de fazer com que este tempo muito favorável e oportuno da Quaresma possa provocar em nós um desejo de mudança e de transformação, de tal modo a quando chegar o tempo de celebrarmos a Páscoa, pudermos sentir em ao menos um aspecto da nossa vida a força renovadora que a Páscoa de Jesus traz para a humanidade toda. Porque senão, no contrário, permitam-me a franqueza, pode ocorrer de passarmos a vida inteira vendo a liturgia ou tudo aquilo que diz respeito à espiritualidade cristã e eu cultivo passar diante de mim sem que nada me penetre, sem que nada encontre ressonância na minha existência. E para sermos bem francos, o mundo já está tão cansado de superficialidade, de fachadas que não se sustentam, que não estaria em bom tom de continuarmos, talvez, e aqui cabe uma análise de cada um de nós, a vivermos um cristianismo à base de calma, fachada, que com qualquer chuvinha se desfaz. É bom que nós nos questionemos. Esta fé que eu professo, ela ilumina a minha vida? Ela me transforma e me coloca no mundo como agente transformador? Se não, meus amigos, permitam-me dizer, isso pode ser qualquer coisa. Uma abstração, uma adesão conveniente a uma ideia ou a uma ideologia, uma fantasia de ordem, digamos, místico-espiritual, que até serve para aliviar as minhas momentâneas dores, a dar um certo encaminhamento às minhas dificuldades, mas que não revela aquilo que é próprio da vocação cristã, fazermos todos seguidores e seguidoras de uma pessoa, que não é nenhuma ideia, é um Deus que se fez homem, Jesus Cristo. Isso como palavra introdutória relativa a este tempo que nós estamos vivendo. E digo todas estas coisas me colocando na primeira linha daqueles que precisam ainda empreender o caminho. Nós ouvimos nas leituras de hoje este trecho do livro do
Êxodo. O livro do Êxodo, sabemos, integra aquele conjunto dos 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, denominado Pentateuco. Por isso, Pentateuco é um conjunto de 5 livros. E conta esta bonita, muito embora dramática, trajetória do povo de Deus, bastante sofrida, um percurso que em muitos momentos se identifica com a realidade de todos nós. Essa caminhada que nós vamos fazendo hoje da história, marcada também por tantos percalços e por tantas dificuldades. É aquele trecho conhecido do momento em que o Senhor comunica a sua lei, comunica um ordenamento que tem por objetivo melhor orientar ao seu povo. E como nós somos gente de igreja, muito acostumada a ouvir este trecho do livro do Êxodo, a refletir sobre ele, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que talvez muitas vezes tenha passado desapercebido. Antes de fazer o elenco normativo, Jesus diz algo muito significativo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. É emblemático que Jesus queira, antes de falar da norma, antes de expor os mandamentos, que Deus venha nos dizer que Ele é o Deus da libertação. E Ele venha nos recordar que um dos grandes papéis, ou que uma das grandes e fundamentais funções de Deus na vida do homem é promover a sua liberdade. É de fato curioso que antes de nos passar o elenco de normas, Deus queira recordar ao seu povo que fomos feitos para a liberdade. Isso nos leva a entender que o cumprimento da vontade de Deus não nos tolhe a liberdade, não limita a nossa autonomia. Muito pelo contrário, potencializa tudo aquilo que nós podemos ser aos olhos de Deus, como fruto do seu próprio desejo. A segunda leitura é tomada da carta de São Paulo aos Coríntios, e como é próprio dessa linguagem de São Paulo, essa preocupação perene na sua catequese de exortar aqueles que estão confiados aos seus cuidados pastorais, mais uma vez falando àqueles envolvidos pela cultura judaica e helênica, São Paulo vai dar os indicativos do que significa esta fé nova, o cristianismo, na vida do povo. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o Evangelho, e aqui se centraria a nossa reflexão de hoje. O Evangelho é tomado do livro de São João. Daqui já uma particularidade, que ao longo deste ano litúrgico nós estamos lendo o livro de São Mateus. E de repente hoje surge na liturgia um texto de São João. São João não integra aquele conjunto dos evangelhos ditos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são Marcos, Mateus e Lucas. E São João traz uma particularidade que diz respeito a esse episódio narrado hoje. São João tem um olhar muito atento a essas idas de Jesus a Jerusalém. E São João fala por 3 vezes dessa subida de Jesus a Jerusalém para, enquanto judeu, celebrar a Páscoa judaica. O que não ocorre nos demais evangelhos. Eles como que condensam esses 3 momentos elencados por João em um só. São João hoje nos traz esse episódio que mostra Jesus se dirigindo ao templo e quando lá chegou, encheu-se de ira. E por quê? Porque Jesus não tinha nenhum tipo de acordo com os opressores e nem com as estruturas opressoras do seu tempo. Só para que nós entendamos o contexto da época, porque em torno do templo existiam tantos comerciantes, tantos animais, é que desde o reinado de Ciro havia sido instituído o rito da purificação, como exigência para os judeus, digamos, sanarem, expiarem as suas culpas por conta de qualquer diligência, por conta de qualquer falta, por conta de qualquer pecado cometido. Era preciso se dirigir ao templo, oferecer um sacrifício para, através destes, verem-se livres, libertos daquela culpa e, portanto, purificados. Um fato curioso:
Jesus não se dirige a quem está vendendo ovelha, não se dirige a quem está vendendo boi. O Evangelho faz questão de explicitar uma palavra de Jesus dirigida aos que vendiam as pombas. E por quê? Porque todos estavam sujeitos a isso, independente da condição social. As pombinhas habitualmente eram um tipo de oferenda que os pobres ofereciam, porque eles não tinham condições de oferecer outras coisas. Mas muitas vezes eram pessoas tão pobres que nem mesmo as pombinhas eles podiam comprar. E Jesus se viu indignado com essa estrutura. Como poderia um Deus que é sumamente misericordioso querer os seus um sacrifício deste tipo, que estivesse simplesmente acentuando a opressão de uma comunidade que não sabia reconhecer a dignidade dos seus? E o que é que Jesus faz? Ele inverte a situação. Enquanto o templo era local de purificação para os fiéis, Jesus vem nos dizer que essa própria estrutura religiosa vem nos dizer que é o próprio templo que está carecendo de purificação. E Jesus, com essa sua atitude, empreende uma purificação. E de modo radical, nos dirá Jesus: este templo terá de ser destruído. Daqui, meus amigos, podemos tirar um encaminhamento para a nossa vida. E se formos nós este templo, no qual e em torno do qual se acumulam tantas coisas que precisam ser destruídas? É bom que nós pensemos nesta quaresma: o que em mim precisa ser destruído para que eu possa experimentar desta novidade que Jesus há de nos trazer por ocasião de sua Páscoa? É bom que nós nos perguntemos, porque do contrário, permitam-me dizer, vamos passar o tempo inteiro iludidos com a pouca coisa boa que nós acumulamos em nós e nos esquecendo de trabalhar as tantas outras coisas que em nós podem ainda ser muito melhores. E creiamos, não há um só aspecto da nossa vida que não possa ser transformado, porque é Ele mesmo que nos assegura: eis que faço novas todas as coisas. Que Deus nos permita, na vivência desta liturgia, deste tempo quaresmal, e queremos, de modo sempre mais decidido, empreender um caminho novo. Assim seja.